Bom, vamos lá para a última aula. É a aula mais complexa de todos, por isso que eu deixei por último, porque ela é assim, o detalhe do detalhe do detalhe. Eu poderia falar muita coisa, muito mais coisa do que eu coloquei aqui. Só que, eu acho que vocês não iam conseguir absorver tudo, então acho que a gente pode sim conversar sobre isso nas aulas que a gente for tirar no dia, né? Que a gente for tirar a dúvida de tudo. Mas acho que aqui já tem bastante informação suficiente para todo mundo processar durante um tempo e ajudar muita gente nas redes sociais de forma orgânica, tá? A questão do não orgânico, o tráfego pago, também pode ser um papo que a gente pode ter aí mais pra frente, conforme vocês absorverem isso. Porque assim, eu falo muito, não adianta fazer tráfego pago sem saber como o orgânico vai. Porque o tráfego pago que você vai fazer é a sua melhor publicação orgânica, entendeu? Mas a gente pode entrar nisso mais pra frente, posso explicar nisso porque mais pra frente. Vamos lá. Na aula anterior, eu falei sobre a questão da organização do post, né? Falei que tinha que ser 1080 por 1350, mesmo que você vá fazer... tá torto. Mesmo que você vá fazer só um post, um layout na página. Você tem que tomar cuidado com a questão da margem, porque o que aparece no feed é o quadrado, que é o 1080 por 1080, mas na aba procurar, que é uma aba super importante, aquela lupinha, ele vai aparecer maior do que os outros posts, o que é mais interessante e mais chamativo pra gente. Vou começar falando a coisa mais difícil que tem aqui, que é como montar um título direcionado, curto e com intenção. As pessoas me perguntam muito, assim, muito cliente sempre me perguntou, pô, mas eu tenho muita dificuldade na hora de escrever o título. Eu monto o roteiro, eu faço as fotos, eu gravo os vídeos. Aí na hora que eu vou botar o título, eu boto o título que tá na minha cabeça, que é como eu enxergo aquilo. Só que como eu enxergo, não necessariamente é como as pessoas enxergam. A minha dúvida, já que eu tenho, né? Vamos partir do macro. Se eu não tenho dúvida sobre um assunto, porque esse é um assunto que eu domino, um título muito específico vai me chamar a atenção. Se esse é um assunto que você não domina, o geral, a dúvida, o grande, é o que vai te chamar mais atenção. Então, o primeiro passo para se criar um título, cara, isso não tem em lugar nenhum. Ninguém explica isso, tá? Ninguém. Isso é uma coisa que eu inventei e eu fui aprimorando. Então, vamos lá. A primeira coisa que você faz gravou o vídeo, tirou as fotos, fez o que for. O layout que você vai botar e você pensa assim... Você vai escrever o que literalmente eu quero falar sobre esse conteúdo. Vai sair uma frase enorme. Aí você vai pegar e vai ver quais são as palavras-chave. Você vai sublinhar as palavras-chave. Gente, isso é dica de um TDAH especialista em facilitar a vida. Então, eu ilumino as palavras-chave, de preferência de cores chamativas, porque prende mais a minha atenção. Mais uma vez, dica de alguém que não presta atenção nas coisas. E aí, eu vou tentar fazer a mesma frase que eu tinha falado antes, só que só com as palavras-chave. E algumas acompanhando. Ou seja, eu vou encurtar a frase mantendo as palavras-chave. Depois, eu vou olhar, a gente vai fazer um teste disso, tá? No final da aula. Mas depois eu vou olhar... e vou falar assim, nossa, que adjetivos sexys que eu daria para esse post. Então, vamos começar com... vou pegar aqui um exemplo, no meu celular aqui do Novative. Eu vou pegar um exemplo de um perfil que eu gosto muito, que é uma das minhas mentoras, que é a Cami. Não tenho problema nenhum em falar isso, ela é maravilhosa. Inclusive, uma boa parte do meu método foi adaptada em relação ao método dela. E aí, vou pegar esse post aqui dela. Vou pausar aqui. Como é que pausa? Como é que eu pauso, gente? Tá, ok. Bom, vou pausar. A primeira coisa ela fez um post, olha aqui,
E esse post é um vídeo dela falando, e não sei se vocês perceberam, vou voltar de novo. A legenda dele, ele fica um tempinho aparecendo, e aí ela vai sumir. Pronto, sumiu. Tá vendo? No feed dela, a legenda está conforme você viu aqui no início, aparecendo. Ela não tá pra quem já saiu. Quem já saiu, tá aparecendo a legenda. Cara, gravem isso é muito importante. Ela deixou o título por pouco tempo, mas o suficiente pra você querer continuar. A fala dela inicial foi uma fala que te prendeu a atenção, pelo menos nos 3 primeiros segundos, ela te prendeu a atenção. Depois, ela tirou o título e deixou só a legenda. Gravem isso que eu tô falando, porque isso daqui vai fazer parte de várias coisas que a gente vai falar, tá? Bom, o título dela começava em cuidado se você usa as hashtags. Eu posso dizer isso porque eu criei um post recentemente sobre isso. E esse vídeo dela é um vídeo onde ela fala sobre um algoritmo novo do Instagram. É muito novo, é muito recente, ainda nem foi estreado, mas já está sendo comunicado que vai ser feito, que é um botão, na hora que você vai fazer a publicação, tem lá, marcar produtos, marcar pessoas, convidar colaborador, adicionar local, e vai ter um botão que é dizendo adicionar nicho. Por que vai ter esse botão dizendo que é adicionar nicho? Isso eu tô fazendo uma pausa pro conteúdo, mas ele é importante. Porque as pessoas usam hashtags adoidado, eu falei isso na aula anterior. As hashtags adoidados, e acaba que a inteligência artificial, que é o Instagram, e aí eu tô falando especificamente do Instagram, ele começou a falar assim, gente, mas essa pessoa, pelo áudio que ela tá falando, pela legenda do que ela tá escrevendo, porque a inteligência artificial, ele consegue transformar áudio em legenda. Não vão ser todas as palavras que ele vai conseguir entender perfeitamente, é por isso que a gente corrige lá a legenda quando a gente baixa um aplicativo que bota a legenda. Mas a maior parte ele entende. Então eu tô falando sobre incenso e eu tô botando a hashtag Copa do Brasil, sabe? Copa do Mundo. Por quê? Porque eu tô querendo puxar todo mundo que tá vendo Copa do Mundo, mas eu tô falando de uma incenso. Então o Instagram, que é uma inteligência artificial, volto a repetir, ele é uma máquina e ele aprende com os erros, ele começou a falar, as pessoas, elas se aproveitam dos recursos que eu dou pra fazer coisas ruins. Então eu vou acabar com essa palhaçada. Agora eu não vou mais estimular as hashtags, porque as pessoas não estão usando as hashtags como elas deveriam ser, que é para categorizar as pessoas por nicho do que elas estão falando. E eu vou dar nichos para ela botar. E ela vai ter que se enquadrar nesse perfil. E aí eu vou conseguir categorizar as pessoas melhor. Então, voltando aqui para a questão do título e desse post específico da Cami. Ela começa o título falando, cuidado com as hashtags que você vai usar. E o contexto do vídeo todo é exatamente sobre isso que eu acabei de falar. É sobre que vai ter um novo recurso que você não deve usar mais hashtags. Na verdade, se ela tivesse que dizer literal, ela diria isso. Por que você não deve usar mais as hashtags? E aí, se você botasse nas quais são as palavras-chave, você veria, por que não usar mais as hashtags? Bom, eu consideraria que palavra-chave possa ser não usar, o não chama atenção, não usar junto, hashtags. Eu acho que o não usar e hashtags são as palavras-chave. Então, se eu tivesse que encurtar a frase mantendo as palavras-chave, seria não usar hashtags. Não usar hashtags é meio direto, né? Meio grosseiro. Então, vamos fantasiar isso. Vamos adicionar adjetivos que deixam o post sexy, mais atraente de se ler. Então, depois que eu botei esses adjetivos, e a gente vai fazer isso agora, eu vou encurtar novamente e eu vou ter um título. Então, não usar hashtags. Eu posso botar o perigo de usar hashtags. Aí eu tirei o não. Eu posso botar o perigo, tá vendo? Ele entra como um adjetivo sexy para você olhar. Ou o benefício de não usar hashtags. O crescimento quando não se usa hashtags. Tudo isso são coisas que te chamam a atenção para poder entrar. E aí eu fiz isso, eu encurtei e montei o título. Então, assim, tô passando muito breve nisso. Eu poderia dar uma aula inteira fazendo 1 milhão de exemplos, desde os mais fáceis até os mais complexos possíveis. Acho que isso pode ser uma coisa aprimorada, porque é uma coisa bem difícil, a gente pode falar de novo. Mas é basicamente isso, assim, você monta
um título, assim como você escreve um copywriting. Ele tem a mesma complexidade que ainda maior, porque eu digo aqui, o título, ele é muito, a capa, ele é muito importante. E se o título, ele ocupa boa parte da capa, ele é muito importante também, entendeu? Então, isso é um assunto que eu dei aqui uma passada, mas quem quiser se aprofundar, fala comigo. A segunda coisa, para você se inspirar nos conteúdos. Tem muita gente que fala assim, eu não sei aonde buscar ideia, eu não sei que tipo de post fazer, eu não sei. Ok, eu acho que você não saber escrever o título que chama atenção, eu acho que realmente, olhando o Instagram, mais de 70% das pessoas não sabem fazer títulos que chamam atenção. Ok, agora, falar que não tem inspiração para saber o que falar sobre o seu nicho é não conhecer a internet. Porque, vamos supor, eu falo da minha indústria pet, né? Eu falo sobre produtos inovadores na indústria pet. Então, vamos supor que eu esteja querendo vender a minha escova secadora, né? Se eu escrever escova secadora no Google Trends, no Pinterest, no YouTube e no gerador de ideias do Google, eu vou ter 1 milhão de pesquisas. Primeiro, no Pinterest eu vou ter as pesquisas que as pessoas mais fizeram de fotos e vídeos daquela escova secadora. No Google Trends eu vou saber tudo o que as pessoas têm pesquisado sobre escova secadora. Ou seja, elas têm pesquisado sobre quanto sobre aonde vende, sobre quanto tempo dura, sobre que tipo de animal pode ser usado, sobre se é barulhento ou se não é, sobre quais são as velocidades, sobre se a temperatura queima o animal. Eu vou saber tudo que as pessoas procuram no Google sobre isso. E se tem uma coisa que o Google serve para saber o que as pessoas procuram sobre aquele assunto. E no YouTube, eu vou saber tudo que já foi minuciosamente explicado sobre aquela escova, visualmente falando, ou seja, unboxings, testes na escova para saber se é bom ou ruim, teste em cachorro pequeno, teste em cachorro grande. E se não tiver nenhuma dessas coisas no YouTube, faça. Porque se não tem nenhum vídeo explicando sobre escova secadora, faça você. Seja você o primeiro a explicar tudo sobre ela. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Pinterest, o YouTube, o Google Trends, eles vão te dar ideias absurdas para você pensar em posts, entendeu? Então assim, eu não quero fazer um vídeo sobre a escova secadora, mas eu achei no YouTube vários vídeos sobre ela. O que eu faço? Você pode baixar os vídeos do YouTube, cortar, fazer edições, complementar falando se você quiser, ou se você não quiser, fazer edições e postar na sua rede social. Então eu não quero criar, eu não quero fazer o vídeo, eu não quero aparecer, eu não quero botar minha mão, eu não tenho escova. Então tudo bem, é assim que as pessoas fazem dropshipping. Elas vão lá no site do fornecedor, pegam as fotos que o fornecedor bota, pegam os vídeos que o fornecedor bota, botam exatamente as mesmas fotos, os mesmos vídeos no site delas e elas vendem. Quando a pessoa compra, você pega os dados dessa pessoa, bota no seu site, compra pelo fornecedor e entrega. Você não tem estoque, você não tem custo. Custo direto, a pessoa pagou para você, você paga para o fornecedor entrega diretamente na casa da pessoa. Então, a pessoa não criou nenhuma foto ali, ela não criou nenhum vídeo. Ela simplesmente pegou do YouTube, ela podia ter pego do Pinterest, ela podia ter tido a ideia de o que pesquisar no YouTube baseado nas perguntas que ela viu do Google Trends, que era falando mais sobre qual é a temperatura, se a temperatura da escova secadora queima o pet, entendeu? Só pelo fato das perguntas que as pessoas fazem, te estimula a saber o que tipo de conteúdo produzir, porque você quer produzir conteúdos que respondam às dúvidas das pessoas. Então, se você vende impacto social e você quer tirar as dúvidas que as pessoas têm em relação a isso, e uma das dúvidas que as pessoas têm em relação a esse tipo de prestação de serviço é: por que quem presta esse tipo de serviço tem que receber? Isso não é caridade? Não, não é caridade. Como é que eu vou explicar isso para a pessoa? Pegando todas as dúvidas que uma pessoa pode ter sobre projetos de impacto social e respondendo. Respondendo como, Natália? Reels, carrossel, fotos, matemática, financeira, investimento, tudo isso eu posso responder. Porque eu só vou estar beneficiando alguém se eu estiver tirando a dúvida de alguém. Se eu estou falando alguma coisa que alguém já sabe, por que a pessoa vai continuar assistindo? Ela não vai continuar assistindo. Então,
Outra coisa que eu botei, use e abuse de memes sobre o seu nicho, tá? Gente, tô aqui falando de pessoas sensatas que vão fazer memes que não levantam nenhum tipo de pauta, né? Porque estou pensando aqui em conteúdos agradáveis, conteúdos com sensibilidade, com empatia, mas que são memes, entendeu? Então aqui no meu nicho pet é uma cara engraçada que um cachorro faz, uma cara que um gato faz, um susto, um momento de susto, um momento de brincadeira deles, enfim, ele tá dormindo e cair da cama porque tava sonhando, sabe? Memes assim são engraçados e são compartilháveis. Meme, ele é um post que ele é garantidamente compartilhável. Vai sempre ter alguém que vai se sentir empático em relação a esse assunto, vai querer compartilhar com um amigo, com alguém da família, com um namorado, entendeu? Isso vai acontecer. Então, não tenham medo de se auto-botarem comédia nas coisas do seu dia a dia. Então, eu que sou da indústria pet, poderia muito bem falar vários memes sobre o momento de gravação com os pets. Porque, às vezes, a pessoa olha ali os vídeos e fala assim, nossa, que lindo. Cara, demorou 20 horas, tá? Porque o cachorro comeu o fígado inteiro pra conseguir sentar e olhar aquela foto. Então, assim, os bastidores são memes. Os bastidores são engraçados. Poxa, mas meme precisa ser só engraçado? Não, existe um outro tipo de meme que é o meme mais viralizado que tem, que é o meme da sarcasmo. As pessoas adoram uma indireta. Isso também é cientificamente estudado pelo comportamento. O ser humano ama uma indireta. Uma indireta com comédia, perfeito, você atingiu. Então, assim, no dia a dia, conversando sobre o nosso negócio, a gente já fala, vou voltar aqui pro impacto social. Cara, o meme de as pessoas querem resolver um problema que há 1000 anos estão tentando resolver, que é o problema da fome. E elas querem pagar barato ou nada, porque elas acham que a pessoa tem que fazer de graça. Vocês estão esperando que seja uma pessoa com que nível de complexidade de estudo? Porque se é um problema que está sendo há 1000 anos sendo resolvido, ninguém conseguiu resolver, com certeza uma pessoa que vai ajudar a resolver isso é uma pessoa que, poxa, ela é muito instruída nesse assunto. Então, se ela foi muito instruída, ela perdeu muito tempo estudando, ela pagou muito dinheiro fazendo curso, entendeu? Então, isso tem um preço. E não é porque ele vai trazer um benefício social que ele não merece receber por isso. Então, a piada sobre o que a pessoa não querer pagar um impacto social, ela é um tipo de aprendizado, é uma lição que você está dando. Então, ela é muito interessante, às vezes até mais interessante você explicar da forma sarcástica do que da forma normal. Talvez normal a pessoa nem pare para ver. Eu botei aqui, né, título, subtítulo e texto. O título e subtítulo, eu considero eles mais ou menos a mesma coisa, porque às vezes eu só separo eles por tamanho ou por uma letra levemente semelhante, só para você ter aquele contraste, né? Foi o que eu falei, precisa ter contraste. Essa capa precisa ser contrastante, ela tem que ter cores contrastantes, ela tem que ter cores contrastantes, ela tem que ter efeito de profundidade, ou seja, uma sombrinha, alguma coisa, porque isso chama atenção. Mas dentro daquilo que a gente falou, né, daqui do post da Cami, por exemplo, que seria cuidado se você usa hashtags, eu poderia ter colocado cuidado grandão aqui em cima e ter colocado se você usa hashtags aqui embaixo no subtítulo. E não precisava ter escrito o texto. O texto, ele é muito para quem vai fazer, por exemplo, um carrossel, quem vai fazer um layout único. E aí eu vou entrar numa coisa muito importante de se falar, por isso que eu falei, cara, essa aula é muito importante, que é quando o texto é necessário, né? Tem gente que bota o fundo de foto, aí bota, sei lá, vou falar mais uma vez eu vou falar mais uma vez do meu nicho, porque eu fui falar de outro nicho, eu recebi vários directs reclamando que eu tinha falado dos nichos das pessoas. Pô, Nath, se você tá bolada com o meu conteúdo, por que você não me falou? Aí eu assim, eu achei que é meio ruim, mas eu não falo não. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas, então eu vou usar agora só o meu exemplo melhor. Eu sei. Então, quando é que o texto é necessário? Primeiro, qual o tamanho de texto que você acha que tem que ser
dentro de um post. Então vamos supor que isso é um carrossel de 10 imagens. E aí, primeira coisa que eu te pergunto é, amigo, 10 imagens, você não acha que é muita coisa? Sério? Assim, nem que você esteja no lugar mais lindo do mundo, e, a não ser que você seja Gisele Bündchen, ok, você botar 10, mas mesmo assim, eu tenho que ser muito fã da Gisele pra poder ver 10 fotos dela, né? Eu fico vendo, pô, eu sou fã da Kim Kardashian. Kim, beijo, coração, ó, me inspire em você. Mas, gente, eu não consigo ver o post que ela botou hoje com 5 fotos. 5 fotos eu já fiquei entediada e eu sou fã dela. Então, a partir do momento que eu tava montando essa aula e eu olhei e falei, nossa, eu não consegui ver 5 posts da Kim. Tipo, Kim. Eu pensei, quem sou eu, né? Ou seja, quem é que vai ver 5 fotos minhas da minha empresa? Então, a primeira coisa, no máximo 4 fotos num carrossel, ok? Isso tem que ser unanimidade. No máximo 4 fotos num carrossel. Segundo, no máximo 2 parágrafos nesse post, porque senão é muita informação e as pessoas não veem, entendeu? Então, no máximo 2 parágrafos e, de preferência, que eles também sejam menos contrastantes que a capa, porque a capa tem que ser contrastante para você clicar nela. A capa ela tem um único objetivo, clique em mim, é o único objetivo da capa. A capa é, me dê oportunidade, por favor, para você ver o meu conteúdo. Essa é o objetivo da capa. Então, se você não tá tendo uma capa que chame a atenção e que você olhe e deseje clicar, refaça a capa, porque o objetivo dela é esse. O texto, ele tem que ter contraste, mas ele tem que ser agradável visualmente. Então, se você já fez uma capa muito destacante, o resto é interessante que seja mais clean. Para ser mais clean, ele não pode ter 1 milhão de informações. E aí, eu tô falando eu falo pro post, mas eu posso encarar isso como os stories também. Existe um motivo pelo qual as pessoas dos cursos aí de marketing digital indicam que você use textos nos stories e textos legendados nos vídeos. Existe um motivo para isso. As pessoas acham que o motivo é única e exclusivamente porque as pessoas passam no mudo, os stories ou o feed. Mas isso é o que elas querem contar para vocês. A verdade é que a inteligência artificial, que é a rede social, ela consegue entender tudo o que você faz. Então, que é o grande SEO, que as pessoas chamam, que é a análise de dados. Ela faz isso o tempo todo. Então, se você escreve uma palavra na capa, a mesma palavra nas outras páginas, ou se você faz um vídeo e na capa tem uma palavra, e você, durante o vídeo, você repetidamente fala essa palavra, e a inteligência artificial te entendeu, ela vai te botar várias vezes naquele nicho daquela palavra, porque você repetiu isso várias vezes. Mas pode ser que ela não entenda tudo que você fala. Então, quando você legenda, ela não só pega no seu áudio, como garantidamente na legenda que você fez do vídeo. Então, nos stories é a mesma coisa. É interessante porque a maioria das pessoas passa no mudo. Ok, mas não é só por isso. É porque você engaja mais, você traz mais à tona aquele assunto quando você legenda os seus stories, reforçando aquilo que você está dizendo. Mas legendar os stories não é bombardear as pessoas de informação. Então tem gente que faz stories e bota, 1 milhão de caixas de texto, achando que as pessoas vão ler. Por quê? Porque essa pessoa tem vergonha de fazer vários stories passando, porque acha que fazer vários stories é vergonhoso. Isso é um mito, tem muita gente que acha. Mas aí a pessoa vai olhar, vai ter 1 milhão de tracinhos. Sim, você tem conteúdo, parabéns. Tem muita gente que não tem conteúdo. Você tem, posta. Então, é interessante que você legende, mas, mais uma vez, no máximo 2 parágrafos. Porque senão fica visualmente desagradável. E em vez da pessoa ler, o que ela vai fazer? Ela vai passar. E aí eu vou adiantar um ponto que eu vou bater bastante, que essa parte daqui é bem pesada. Mas eu vou bater num ponto que é o seguinte: o rolar do feed rápido, ou seja, quando você tá aqui no Instagram e você, olhou aqui essa postagem, vamos supor, abriu, aí você nem quis ver, passou rápido e nem parou, é pior do que se você tivesse feito um post maravilhoso.
O tempo de permanência, e o Instagram ele tem uma métrica para isso, que é 0,5 segundos. 0,5 segundos é o tempo normal que uma pessoa para e olha para um post para saber se ela vai decidir continuar ou não. Então, se em menos de 0,5, ou seja, passei, olhei e fiz assim, eu tirei, ele vai pensar assim, ele vai entender. Nossa, esse conteúdo é tão ruim que essa pessoa nem parou para dar a chance de olhar o conteúdo. Então ele pega e te joga para onde? Para o shadow ban. Ele vai ver se várias outras pessoas vão fazer isso. E ele vai encarar que o seu conteúdo é ruim. Então, quando eu falo, às vezes é melhor não postar do que postar qualquer coisa, é por causa disso. Porque a pessoa vai olhar e falar, ué, indústria pet. Ih, mas pô, postou uma foto de biquíni na praia com os cachorros. Ah, não. Não vai ver. E aí eu falo, nada a ver. Quantas vezes você tá rolando no seu Instagram e você fala, nossa, nada a ver essa pessoa ter postado isso. Que viagem, tem nada a ver. Aí você vai pegando um rancinho dessa pessoa. Você acha que é só você que pega o ranço da pessoa? Não. Todo mundo pega o ranço dessa pessoa. Só essa pessoa que não percebe que tá sendo pego o ranço dela. Então, você entra no efeito manada do ranço. E entendam isso. Se uma pessoa pegou ranço, várias outras vão pegar. Então, fazer a iteração do seu conteúdo, ou seja, saber se o seu conteúdo está chegando para o público que você deseja, analisar as métricas, saber quanto tempo de permanência as pessoas estão ficando para saber se o seu conteúdo é agradável ou não, ele é fundamental para que você não vá para o shadow ban, entendeu? E assim, o vá para o shadow ban é tipo o caminho da Chapeuzinho com a vovozinha. Ele pode ser incrível, maravilhoso e lindo, mas ele pode ser o ó, entendeu? E pode ser que você vá para esse caminho e não consiga voltar. Tem contas que necessitam ser deletadas porque entraram em shadow ban e não conseguem sair. E assim, contas que têm produção de conteúdo, que contratam empresas, mas que não sabem essas regras básicas de como o algoritmo funciona. Então, falei aqui sobre qual o tamanho do texto, no máximo 2 parágrafos, qual o formato, se for um layout único, até 2 parágrafos, por favor. Não tente misturar muita foto com muito texto, isso não é harmonicamente agradável. Carrossel até 4 fotos, obrigada. Reels estourando 30 segundos. Isso se você quer um Reels de bastante visualização. Reels de bastante visualizações, eles são até 30 segundos. 15 segundos é tipo... Nossa, tem que ser um vídeo muito bom para viralizar. Normalmente vocês vão ver que os vídeos que mais viralizam são vídeos de 7, 8, 10 segundos. Então, se você confia demais no seu conteúdo, você chega até 30 segundos. Ah, mas Natália, eu fiz um vídeo e, cara, eu cortei e o máximo que eu consegui chegar foram 30 segundos. E mesmo assim eu olho e ainda acho que ele tá longo. Separa esse vídeo em vários. É melhor você separar o vídeo em vários do que postar um vídeo que você acha que as pessoas vão achar longo e não vão ver. Mas aí bota em carrossel? Ou posta, tipo, tempo diferente? Depende. Você pode botar em carrossel e botar, quer continuar, arrasta pro lado. E aí sim você vai saber em que momento a pessoa parou, em que momento deixou de ser interessante. Isso sim é uma estratégia. Ou você posta em várias publicações diferentes. Ah, mas todas as publicações necessitam ir pro feed? Não necessariamente. O feed, ele é a vitrine da loja, a vitrine da sua consultoria, a vitrine do seu serviço. Mas não necessariamente todo o conteúdo que você vai postar, você pode botar lá. Inclusive, você pode pegar esse seu Reels de 30 segundos que você acha que você não consegue viralizar porque ele ficou longo, você postar e postar no feed, e pegar ele e cortes dele, aonde você realmente acha que, porra, esse corte é impactante, e fazer mini vídeos de 5 segundos, 10 segundos e postar no Reels sem ir pro feed. E falar, ó, quer ver o vídeo completo? Vai no nosso feed. E aí você cria um caminho. Eu falo muito do caminho, do ciclo. Tudo tem que começar e terminar. Tudo tem que ter um ciclo. Tudo tem que ter um motivo. Tudo tem que ter um porquê. Reels tem um algoritmo. O feed tem outro algoritmo. Os stories tem outro algoritmo. Os destaques tem outro algoritmo. São algoritmos completamente diferentes. Quando eu falo algoritmo, é grupos de algoritmos. Grupos de itens que influenciam em cada uma dessas formas.
Então, se você posta no Reels e no feed, você tá mexendo com 2 algoritmos. Então, a chance dele te mostrar pra alguém é muito maior. Ah, mas aí eu fiz um Reels e compartilhei nos meus stories. Ok. Então, você deu uma amostra do seu Reels nos seus stories, porque o seu Reels não vai aparecer todo nos seus stories, não dá, porque não tem o tempo. Os stories são até 15 segundos, se eu não me engano. Então, a pessoa vai ver só metade. Então, você não tá passando o que você quer. Mais uma vez, você tá mostrando um conteúdo sem intenção. Se a sua intenção é fazer as pessoas verem o seu conteúdo e quererem ir no seu feed para ver o conteúdo inteiro, posta cortes do vídeo nos stories, normal, e fala, veja o vídeo completo na link, bota ali o link pra pessoa clicar na bio. Ficar aqui olhando todos os reels, passando pra cima. Então, essa é a aba mais vista do Instagram. As pessoas, elas olham mais aqui, que é tipo por que o Instagram tá imitando o TikTok? Porque isso aqui é igualzinho o TikTok. É assim que você vê o TikTok. Então, assim, isso é muito mais rápido pra nossa cabeça, muito mais. Então, essa aba está ficando desatualizada. O que foi a grande repercussão que teve agora na internet. Porque só entregava vídeo. Não, o Instagram deu um pronunciamento de que até o final do ano o feed do Instagram seria igual ao do TikTok. Você não teria mais foto, você só teria aqueles vídeos com movimento. E aí as pessoas falavam assim, pô, mas perde toda a singularidade do Instagram. O Instagram, ele é legal porque ele tem um outro perfil. E ficou muito essa discussão, não se foi decidido ainda, eles tinham feito esse pronunciamento, não desfizeram esse pronunciamento. Mas isso só mostra que cada vez mais o Reels é importante. De todas as formas, seja ele postado no feed ou seja ele visto só no Reels, como é no TikTok. Bom, sobre o que as pessoas querem ver nas redes sociais. O que as pessoas, quando ela abre a rede social, mais uma vez, estamos falando especificamente do Instagram. Não estou considerando o outro agora eu estou falando bem especificamente do Instagram. Quando a pessoa abre o Instagram, o que ela quer ver? Como eu disse na aula passada, o Instagram, ele é a nova televisão. É a nova forma das pessoas de verem quais são as fofocas, ela substituiu os programas de fofoca, que se reinventaram através dos podcasts. Mas antes deles se reinventarem através dos podcasts, eles estavam funcionando, a fofoca vinha toda das redes sociais. Isso mudou. Isso mudou em 2021. Então, as pessoas não querem ver propaganda. Ou seja, se eu entro na minha rede social e nos stories, ou no feed, ou no Reels, tem alguém falando sobre entra na nossa loja, dá uma olhada nos nossos produtos, vendendo like Polishop, você não vai ver, porque isso é comercial que você passa na televisão. Ainda mais hoje em dia, né? As pessoas pagam R$18,90 pro YouTube para poder não ver comercial, para você ver como as pessoas não gostam de comercial. Então, se você quer botar um conteúdo que seja agradável para que as pessoas vejam nas suas redes sociais, você tem que botar conteúdos sobre o que elas gostam de saber. O que elas gostam de saber? Elas gostam de evitar erro. Ninguém gosta de errar. Então, toda vez que alguém te ensina alguma coisa que vai evitar um erro seu, todo mundo adora. As pessoas adoram listas também. Faça listas. Listas Cara, as pessoas, elas vendem papelaria para as pessoas criarem listas, que seria só o fato de você pegar um papel e escrever. E, mais uma vez, como eu disse na aula passada, é uma das coisas mais vendidas nos top trends do Mercado Livre. São papelarias de listas. Curiosidades. Eu peguei lá, dentre as 50 páginas com mais interação no Instagram, especificamente. E uma das páginas é aquela Você Sabia. Tem muita gente que deve seguir, que está assistindo o vídeo. Quem não seguiu, segue. É uma página extremamente interessante. Ele fala curiosidade sobre tudo que você pode imaginar na vida. É curiosidade. O tema deles é curiosidade. Benefícios que alguém pode tirar com o seu serviço, que alguém pode tirar com o produto que você vende, quais são os benefícios atingidos por aquele produto que você está consumindo ou por aquilo que você espera estar consumindo. Aprendizados que você teve na sua vida e você quer compartilhar com alguém, ou que você teve sobre aquele produto que você consumiu, seja que ele não é parecido com a foto, seja que ele resolveu um problema na sua vida.
Motivacional também pode ser aprendizado / motivacional, que as pessoas gostam muito, inclusive gostam muito de encaminhar frases motivacionais ou frases de aprendizados na vida. E indiretas / polêmicas, sendo que polêmicas tem que ser uma coisa controlada. Você pode falar sobre uma polêmica sem dar a sua opinião, só levantar, sabe quando você joga a bola, não corta? Você pode fazer isso. Então, isso é sobre o que as pessoas gostam de ver. Agora, como encaixar o seu nicho dentro desses tipos de posts que as pessoas gostam de ver, ou seja, o tipo de coisas que as pessoas gostam de assistir pela nova TV, é que a gente vai falar agora. Eu já expliquei como é a capa e como é o formato do que você tem, do assunto que você tem que falar. Agora a gente vai encaixar esse assunto num nicho específico. Então vamos falar agora sobre o fundo, tá? Eu falei sobre o layout, falei sobre as combinações, os contrastes e tal, dei uma introdução aí sobre o fundo, mas eu acho ele muito importante e acho que tem que ter separado para ser destacado. Que é, o fundo, ele pode ser fundo de vídeo ou fundo de capa, tá? Existem pessoas, como a Cami, naquele post que eu botei, que ela usa o mesmo fundo de vídeo para o mesmo fundo de capa. A única diferença é que ela manteve o título por um tempo inicial ali e depois tirou e virou legenda. Agora, você pode fazer um vídeo somente com uma capa e um fundo completamente diferente, ou você pode fazer tipo a estratégia da Cami, que foi o que eu mostrei agora. Então, qual é a vantagem e a desvantagem de cada um deles? Bom, o fundo do vídeo. No fundo do vídeo, independentemente de pra quê ou qual é o seu nicho, se você tá falando, você tem que ser o principal do vídeo. Nada pode chamar mais atenção que você. Então, se é um vídeo onde eu tô aparecendo aqui, eu tenho que chamar mais atenção que tudo que tá aqui. No caso, o que eu quero que chame atenção, a minha intenção nesse post é passar o conteúdo. Então, a minha cara, ela não é fundamental. Na verdade, ela só... Vocês olham pra mim e vão falar assim, pô, será que ela tem cara de que sabe o que tá falando? Mas eles não assistiu o conteúdo, você vê que eu sei. Então, a minha cara não influencia tanto assim. Então, eu não tô com maquiagem, eu não tô me preocupando. Esse também não é um vídeo que vai me trazer um retorno financeiro. Então, se fosse, óbvio que eu teria outros cuidados que eu não tô tendo agora. Mas, qual é o motivo do meu post? A intenção, né? Eu falo, a gente tá trabalhando no marketing de intenção esse tempo todo. Qual é a intenção do meu post? É passar conhecimento. Então, o que tem que estar muito bem explicado? Tem que estar muito bem explicado. Isso daqui, se vocês me pedirem, vocês têm que ter acesso a isso. Porque para vocês poderem ver. Ah, então foca aqui. Posso até focar para vocês darem um print na tela. Agora, a minha cara, ela não é o fundamental. Eu estar linda, bela, maravilhosa, com brincos que chamam atenção e uma roupa que chama atenção, não vai mudar a intenção do meu post, que é fazer todo mundo aprender. Então, nesse caso... O fundo, ele não é importante. Importante é o meu conteúdo. Podia estar aqui um papel em branco e eu só desenhando, só a minha mão aparecendo. Quem está interessado no conteúdo veria do mesmo jeito. Agora, se você necessita aparecer, se a sua imagem é fundamental, você tem que estar com uma boa iluminação, você tem que estar de frente para a câmera, de preferência, tá? Isso depende também da intenção do seu post, se é ser um bate-papo, alguma coisa assim. E o seu fundo não pode se sobressair mais do que você, porque senão você dispersa a atenção da pessoa para outra coisa. Eu não vou me esquecer do primeiro curso que eu fiz de filmagem e fotografia. O cenário da professora era um curso online, foi antes de começar a pandemia, e essa professora, ela tinha um fundo tão caótico que eu não conseguia prestar atenção no que ela estava falando, eu só conseguia prestar atenção nos detalhes do fundo dela. Se é um problema meu, ou se é um problema geral, eu não sei, mas isso foi algo que me chamou muita atenção. E eu comecei a perder o fio da meada do que eu estava aprendendo no curso, porque eu não conseguia prestar atenção. Mas isso também pode ser uma estratégia. Existe uma página no YouTube chamada NPR, que toca músicas aí de jazz, blues, e eles fazem regravações. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho fundamental eu mostrar, como o fundo deles é caótico. Mas ele é caótico propositalmente. Isso é fato que é propositalmente. Ele é tão caótico que
as pessoas têm que usar um figurino muito diferenciado e aí você se sente praticamente num concerto, num show, que é a intenção deles. A intenção deles é que você assista aquilo não só como uma música, ai, tô a fim de ouvir uma música e vou botar. A intenção é que aquilo seja um show particular. Então, é agradável você deixar passando na TV e dar uma festa. É agradável você deixar na TV e ficar sentado no sofá vendo. Dá pra ver? Paula, olha lá, quantidade de livro, a quantidade de coisa que tem em volta, tá vendo? Caraca. É um cenário muito caótico. Tem muito livro, tem muita coisa. Então, o que eles fazem? Eles focam nas pessoas e botam as pessoas com cores diferenciadas de roupa. Pra quando tiver um cenário assim, ó, elas aparecerem mais do que o fundo. Entendeu? Óbvio que existem neurociências envolvidas aí, tá? Porque você tem ali discos, CDs, livros, tudo relacionado à cultura, à música. Então, existem muitos itens que são subjetivos para nossa mente, mas que fazem a gente arremeter a um concerto, a um show, a que aquilo seja agradável pra gente, familiar, pra gente, que a gente queira permanecer naquele canal durante um tempo. Mas isso pode ser uma estratégia também, de fundo, tá? Então, isso depende do que você quer passar, de quanto tempo você quer manter a pessoa presa aí. Eu vi um caso que foi fundamental, assim, pra eu entender como é que surgiu essa estratégia do caótico. E é uma coisa muito interessante, porque quem nunca procurou o Wall-E? E ele foi criado porque foram feitos diversos estudos mostrando o interesse que as pessoas, e não só as crianças, têm por prestar atenção nos detalhes e procurar entre os detalhes. E como a nossa mente presta atenção em tanta coisa, que às vezes achar uma coisinha que a gente já sabe o que é, a gente se perde pelas outras coisas. Então, olha como é que um fundo caótico ele pode ser estratégico ou ele pode atrapalhar demais. Você pode desviar a pouca atenção que você já mendiga das pessoas na internet pra desviar com um cenário que era pra ser um complemento e tá tirando a atenção das pessoas. Então, é muito importante isso para quem vai fazer fotografia, filmagem, para quem vai fazer catálogo de loja, gente. Pelo amor de Deus. Eu vi muito isso, clientes de catálogo de roupa que queria tirar as fotos em cenários com muitas coisas, e eram roupas comuns, tá? Eu não tô falando de um casaco como o casaco amarelo do Bling Empire, aquele casaco amarelo lindo, maravilhoso, like runway, em que ele se destaca até mesmo numa rua de Nova York com 700 pessoas atravessando. Eu tô falando de um catálogo de uma roupa normal e que bota um cenário super movimentado atrás, ou várias pessoas na mesma foto. Você não vai conseguir dar atenção para aquela foto, você não vai conseguir dar atenção para aqueles detalhes, você não vai conseguir passar o conceito daquela roupa que você está querendo vender. E mais uma coisa, o marketing tem que ser de intenção. Então, até para vender uma roupa, você tem que entender para qual é o público, qual é a sua intenção de chegar nesse público. Se é vender, ou seja, é porque esse casaco vende muito e agora eu fiz ele com capuz. Brother, então foca no capuz. Se ele já vende muito e agora você tá querendo estrear ele com o capuz, então você tem que focar no capuz. É vídeo da pessoa virando e botando capuz, é vídeo da pessoa saindo e podendo usar capuz para se proteger da chuva, é vídeo do capuz caindo atrás como um detalhe nas costas, é foto disso. Então, qual é o seu objetivo para aquela campanha? Porque para uma mesma campanha, mesmo que seja de roupa, você tem objetivos diferentes. Falei, tá? Que eu só vou ler, que é dizendo que a capa e os 3 primeiros segundos de um vídeo decidem se a pessoa vai continuar ou não naquele conteúdo. Então, o foco daqui é cor, contraste, título e beleza, tá? Complexa, que é a parte dos algoritmos. Tô falando mais complexa, mas acho que eu já expliquei bastante coisa complexa aqui, e eu acho que isso vai ser só assim uma forma de chancelar a complexidade do que eu tô falando. Que é o seguinte: como um post pode mexer tanto com o algoritmo? Por que você bate tanto nessa tecla de que se for pra postar isso é melhor não postar, se for pra fazer isso é melhor não fazer? Eu vou explicar agora, não com todos os detalhes que eu gostaria de dar sobre essa explicação, mas com
a maior riqueza de detalhes que eu consegui também pro vídeo não ficar muito gigante. Vamos lá. O que é escrito na capa é importante. Então, como eu disse, tudo que é escrito na capa entra como palavra-chave e vai pro SEO da inteligência artificial do Instagram. O que se fala no vídeo é contabilizado. Importante colocar legendas, pois às vezes a inteligência artificial não consegue entender uma palavra importante e não a leva em consideração nos algoritmos. Então você criou um vídeo maravilhoso, lindo, perfeito, não botou legenda, falou rápido demais, acelerou o vídeo, fez corte, a inteligência artificial não entende perfeitamente o que você diz, é que nem quando você vai falar com a Alexa, você tem que repetir algumas vezes, porque não necessariamente ela entende. E a Siri também, que eu pergunto, how's the weather today? A Siri me manda pra Teresópolis, me manda uma rota. Eu falo, cara, não perguntei isso. E aí eu pergunto, Siri, my English is so bad, or you are a little bit dumb? Muito importante, as legendas por causa disso, as legendas porque as pessoas não veem, não botam áudio. A marcação de arrobas, hashtags e de lugares mexe com os algoritmos, Natália? Demais, demais. Então, por que surgiu a marcação dos hashtags que eu falei? Para separar as pessoas em nicho. Começou a usar hashtag que não é do seu nicho ou só porque você quer entrar numa trend, você vai se dar mal. O Instagram, ele aceitava isso antes, agora ele não aceita mais. Então ele vê quem faz isso, ele já pega e já bota como tá saindo das regras da minha rede social. E ele encara como uma coisa negativa. Então, ele deixa de te mostrar para as pessoas. Arrobas, né? As pessoas tinham mania de marcar no mesmo comentário vários arrobas, que era para poder trazer interação, as pessoas entrarem no comentário e tal. O Instagram entendeu isso como se fosse uma fraude. Você está importunando, marcando as pessoas em qualquer coisa, só porque você quer gerar interação para um assunto que muitas vezes essa pessoa nem vê, nem curte, nem segue, ou seja, ele percebe que não há uma compatibilidade de perfis. E você marca a pessoa ali e ele fala, cara, você tá importunando. Isso daqui é, mais uma vez, uma grande festa maravilhosa. E eu quero que todo mundo se sinta bem, não quero que ninguém seja importunado. Então, marcar o arroba de coisas que são de fato relacionadas com aquilo que você está postando. Então, as pessoas relacionadas, você marca o arroba. As marcas relacionadas, você marca o arroba. As marcas que você gostaria que tivessem relacionadas, mas não estão. Mas você fala sobre isso no vídeo. Pô, Zidog, me patrocina aí. Você marca Zidog. Agora, marcar por marcar, não. Os sorteios foram proibidos. Eles estão bloqueando e deletando as contas. E os lugares eles servem como as hashtags, né? Eles são legais para você marcar, por quê? Porque, vamos supor, eu moro no Rio de Janeiro, em Copacabana. Marco que eu estou fazendo esse vídeo aqui, na hora da localização eu boto lá Copacabana, especificamente. Aonde esse post meu vai aparecer? Ele vai aparecer para todas as pessoas que, de alguma forma, seguem, usam ou procuram palavras no que eu falei do vídeo, palavras no que estão escrito na legenda, os arrobas que eu marquei, sobre o que esses arrobas veem, se eu marcar alguma coisa, porque esse post de fato eu não vou marcar nada, mas se eu marcasse eles iam ser mostrados para as pessoas que seguem essa página também. E ele ia marcar para todas as pessoas que vão lá e procuram Copacabana. Aí eu te pergunto, as pessoas que procuram Copacabana no Instagram, elas estão querendo ver o vídeo sobre marketing digital? Cara, pode ser que uma porcentagem muito pequena se interessa, mas se ela digitou Copacabana, a intenção dela é ver Copacabana. Então a intenção dela é ver o que se passa em Copacabana. E no meu vídeo aqui eu não tô falando sobre nada que se passa em Copacabana. Inclusive, eu podia estar falando aqui sobre marketing das lojas de Copacabana. Aí faria algum sentido eu marcar Copacabana, porque aí eu estaria entregando para as pessoas das lojas de Copacabana. Mas não é o meu objetivo. Então, por mais que eu esteja em Copacabana, eu não vou marcar. Entendeu? Porque quando chegar lá e a pessoa digitar Copacabana, procurar e me aparecer e ela me rejeitar, é pior do que se eu não tivesse marcado. Se não tivesse aparecido. Se eu não tivesse aparecido. Porque eu tenho que ver e ela tem que entender que, que legal, Copacabana, esse assunto, pá. É o famoso não você já tem, não busca humilhação. Exatamente. Eu acho que eu poderia escrever aqui bem grande. O famoso não você já tem, não vá atrás da humilhação. Isso é uma regra tão, eu acho que antiga, que até a inteligência artificial do Instagram já entendeu e tá puta com o que eu estou fazendo.
quantas vezes você é visto no feed de alguém influencia se você vai continuar aparecendo para essa pessoa e com qual rapidez isso irá acontecer. Cara, esse é um pulo do gato também que ninguém fala sobre a diferença entre aparecer e ser visto. Existe uma diferença muito grande. Por quê? O ser visto quer dizer que a pessoa passou dos 3 segundos aqui no seu post olhando. Ou de fato, você não só apareceu, ela parou e te viu. Ah, mas ela te viu só por 5 segundos. Mas ela te viu. Ela podia ter ficado 0,5 só e ter passado por cima. Isso teria sido que você apareceu, mas ela não viu você. Então, o que a gente quer não é aparecer, é ser visto. Qual é a chance de você ser visto? Quando você produz bom conteúdo, quando você produz conteúdos compartilhados, ou seja, a pessoa vai, né, querer, pelo menos ela pode olhar, que legal, e vai mandar logo para alguém. E quando você aparece várias vezes no feed daquela pessoa, você tem mais chances de ser visto e não só de aparecer. Então, Natália, você não falou sobre quantidade de posts, não, porque isso depende da sua intenção. Se a sua intenção é ser visto, publique o máximo que você puder. Publique de manhã, publique de tarde, publique de noite. Publique de manhã, de tarde, de noite no feed. De manhã, de tarde, de noite nos stories. Não publique só de manhã muita coisa e nada o resto do dia. Porque senão você só vai aparecer uma vez naquela pessoa. Só vai aparecer naquele feed daquela pessoa de manhã. Então, se ela não entrou de manhã e 700 outras pessoas passaram na tua frente, você não vai, a não ser que ela fique horas rodando pra ver todo mundo, você não vai aparecer pra ela. Quanto mais você é visto, /assistido, tem mais tempo de permanência na página, ou em um post específico, o algoritmo te mostra mais pra essa pessoa. Então, se ele entende que essa pessoa gostou do seu post, que ela passou 3 segundos, 4 segundos no seu post, ou mais, ele vai falar, ela gostou dela, vou mostrar mais vezes ela pra ela. E é assim que a gente quer, é ir ganhando, porque quem acha que o trabalho de internet, eu já falei e vou falar de novo, quem acha que o trabalho de internet é assim, um dia eu acordei muito famosa, bombei, cara, isso é pra poucos, assim, o viralizado que te deixa bombado de uma hora pra outra, é pra poucos, assim, de 100 vídeos que você vai fazer com cara de viral, você vai viralizar em 2, entendeu? Então, vídeos com cara de viral, tá? Isso também é um outro aspecto, que você pode fazer 1000 vídeos e só viralizar em um. Mas se você faz vídeos direcionados, intencionados, a chance de você viralizar é maior. Por isso estamos tendo essa aula falando essas coisas. Isso daqui é fundamental para você entender que deve postar em horários diferentes. Mas tem algum horário específico? Gente, tem alguns horários de picos maiores que as pessoas ficam mais tempo na internet e todo mundo já sabe quais são, porque faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. O que a gente faz? A gente acorda, pega o celular. Aí a gente fica olhando no celular. Todo mundo faz isso. Fica olhando lá no celular, dando uma passada. Você já sabe que a hora que você acorda é um horário que todo mundo dá uma olhada no celular, nos posts e tal. Você tá de preguiça na cama, se você tem esse perfil. Então você vai olhar vídeos mais longos. Ou não. Você quer olhar, mas, cara, você tem que levantar pra trabalhar. Você tem sua rotina. Então, você vai querer ver vídeos mais curtos. Então, isso é público, gente. Se você tem um público onde, por exemplo, advogados acordam tarde. Porque advogados dormem tarde. Isso é sabido. Então, não adianta fazer post para advogado às 7 horas da manhã. Porque até ele acordar e entrar lá, já não vai ter muito outro post na sua frente. Então, você bota a partir das 9. Sabe? E quanto mais tarde, horários mais tarde, melhor, porque advogado fica no escritório até tarde, advogado trabalha até tarde. Isso é uma cultura, isso é um padrão de comportamento. Então você tem que entender o padrão de comportamento e agir de acordo com o padrão de comportamento. O que não adianta nada você pegar e entrar, ficar olhando lá os horários. Aquela formulazinha é pronta. Poste às 8, meio-dia, 6 da tarde e 9 da noite. Não existe isso, isso depende de cada público. Como é que você vai se pôr? Como é que você vai escolher o horário? Se pondo no lugar do público. Então, se eu sou uma pessoa que falo sobre academia, se eu falo sobre exercícios, eu vou postar nos horários que eu entendo que são os horários que as pessoas mais fazem exercício, ou que elas estão se preparando para. Então eu vou fazer o quê? De manhã cedinho, porque eu sei que tem muita gente que acorda e vai treinar.
perto do horário do almoço, porque tem muita gente que treina na hora do almoço, ou se não treina na hora do almoço, vai treinar de noite, então pelo menos vai ter visto na hora do almoço. Ou 5 horas da tarde, porque as pessoas saem do trabalho e muitas vezes vão treinar. Então elas têm esse tempo. Ou à noitão, porque as pessoas já voltaram do treino, já fizeram o que tem que fazer, elas agora deitam para poder olhar o celular e as redes sociais. Então essa lógica, ela tem que ir para todos os nichos do horário e do tempo de vídeo, do tempo de conteúdo. Então, por exemplo, se é um feriado e você sabe que não tem ninguém trabalhando, tipo ontem foi dia das crianças, 12 de outubro. Ontem não tinha uma loja aberta, não tinha nada aberto, estava tudo fechado. Ontem era um dia que muita gente estava usando as redes sociais. Muitos vídeos viralizaram ontem. Ontem era dia de postar o dia inteiro, o tempo todo. Porque ia ter sempre alguém vendo. Natal, dia 24, é estatísticas. As pessoas ficam... Ninguém interage na família. Eu acho que os jantares de Natal ninguém se fala. Porque as pessoas passam... Tô mentindo? Parece Black Mirror, né? Parece Black Mirror. As pessoas ficam o tempo todo no celular. E mensagem de Natal, e compartilhamento de foto. E não sei o que, não sei o que lá. Cara, então pronto, posta. As pessoas acham, não, vou só agendar aquele post no Natal. Pra poder desejar Feliz Natal. Posta pra caralho, vai todo mundo ver. Dia dos Namorados também, tipo, deve ser um Dia dos Namorados é um ótimo dia pra postar indireta. Ótimo dia pra postar meme de indireta. Então, assim, usem e abusem do comportamento das pessoas. Porque é através do comportamento das pessoas que a gente vai conseguir produzir bons conteúdos. As pessoas são sim previsíveis. As pessoas são sim previsíveis. Ter uma linha de raciocínio de curto/médio prazo, uma semana. Mais ou menos uma semana é curto/médio prazo. Tá? É diferentemente de um planejamento econômico, financeiro de uma empresa que você faz de 6 meses a 1 ano, e isso é curto, entendeu? Não, aqui curto, médio prazo, eu tô falando médio prazo, tô falando uma semana. Então, como é que isso funciona? Se essa semana, vou usar a indústria pet mais uma vez para dar exemplo, estamos focando numa campanha que eu tô fazendo das figurinhas de Copa. Por quê? Porque a Copa daqui a menos de um mês. As pessoas já estão se preparando para a Copa, então isso é uma estratégia. Quem tem pet faz tudo pelo pet, vai querer o pet com adesivo do Brasil até no rabicó. Então eu já tô preparando as roupinhas pet, os acessórios pet. E como é que eu tô chamando a atenção disso? Através das figurinhas pet. Então eu peguei as figurinhas do álbum que tá todo mundo colecionando, que virou uma febre, e a gente tá transformando esses jogadores no seu pet, no seu gato, no seu cachorro. E as pessoas vêm falar com a gente. Isso traz seguidor, isso traz interação. As pessoas ficam muito felizes. Elas compartilham com muita vontade, porque você tá falando bem dos animais delas, elas amam. Então, isso é um buzz marketing. Isso é o que eu tô fazendo prévio à minha estratégia, principal. A minha estratégia principal é vender os produtos na Copa. Então, a minha estratégia anterior, prévia, é chamar atenção para as pessoas dos produtos que eu quero chamar da Copa. Como que eu vou fazer isso? Através de stories prévios, instigando a curiosidade das pessoas, levantando possíveis dúvidas sobre aquele assunto, chamando a pessoa para o assunto. Então eu faço stories, eu faço postagem se quiser. Então, o que eu fiz no meu caso? Primeiro eu postei no feed as figurinhas dos meus animais, chamei atenção para as pessoas de que eu podia fazer. Depois eu avisei que agora eu podia fazer isso para elas. Aí eu tô instigando a curiosidade delas. O resultado é absurdo. É figurinha o dia inteiro. Assim, é surreal, gente. As pessoas pedem figurinha o dia todo, é um negócio louco. Postei no feed primeiro as figurinhas, eu instiguei a curiosidade das pessoas, elas começaram a querer, eu dei a possibilidade agora delas quererem. Então, tô divulgando nos stories. Pergunta se eu já postei a foto dos cachorros delas nos feeds. Ainda não. Por que eu não postei ainda? Porque eu vou juntar. Depois que eu juntar, eu vou montar um vídeo com todas as fotos de todos, como se fosse um álbum de figurinha real. E aí, eu vou postar e vou falar, esse grande time, a gente tem tudo pra vocês. E aí eu vou mostrar os produtos. Então, existe um início, um meio e um fim. Cadê o fim? O fim foi onde eu postei? Não. O fim vai ser na minha iteração sobre isso. Então, depois que eu anunciar os meus produtos da Copa, eu vou começar a lançar stories posteriores, que são tirando dúvidas, explicando cada pontinho que é importante sobre aquilo, brincando
com o meu nicho sobre essas coisas. Então eu posso fazer vários memes de um cachorro meu macho com um vestidinho e todo parabenizado falar, resolvi enfeitar, enfeitei todo mundo, inclusive o macho, ele entrou na onda. Eu posso fazer várias coisas. Por quê? Porque eu já introduzi a pessoa pro assunto, eu já estimulei a curiosidade dela, ela já quis, eu já sei que ela quis, porque ela quis a figurinha. Agora ela pode querer o meu produto, é muito mais fácil, ela já criou empatia, ligação comigo. É bem direcionada, né? E é bem direcionada, exatamente. Uma pessoa que só vai te procurar quem tem animal. Exatamente. E eu não tô fazendo um sorteio de um produto onde É. qualquer pessoa pode ganhar. Eu tô direcionando. Então, quando as pessoas virem e falam assim, Natália, eu não quero fazer campanha, eu não quero fazer sorteio, eu não quero fazer nada que tenha que marcar os outros, eu não quero fazer nada, porque isso atrai público de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Você não sabe o que você tá falando. Você só sabe fazer isso, você não faz uma publicação, você não faz uma campanha que seja direcionada e com intenção. Então a minha intenção é ficar próxima das pessoas que estão interessadas em coisas da Copa do Brasil, da Copa do Mundo para pet. Então eu fiz uma campanha para isso, estão vindo essas pessoas. Ou seja, o meu funil de vendas, ele tá muito mais afunilado. Eu já não tenho mais tudo isso, eu já tô aqui embaixo. Eu só não tô aqui porque eu não comecei a vender. Mas a minha chance é vir pra cá, é vir pro topo de funil. O é 20 de novembro. Hoje é dia 13 de outubro. Faltam basicamente 30 dias, 40 dias. A nossa estratégia, ela é 2 semanas fazendo as figurinhas. É isso, 4 semanas pra Copa. 2 semanas fazendo figurinha, 2 semanas anunciando os produtos. Entendeu? Então, essa semana e a próxima a gente vai estar fazendo a figurinha. No final da próxima eu já vou introduzir os produtos. E as outras 2 semanas antes da Copa eu vou estar, bombardeando, não de venda com preço, bombardeando de mostrar a utilização dos produtos, como é legal, como ficou maneiro, como se a figurinha foi legal, você não imagina pessoalmente. Entendeu? É isso que eu vou fazer, vou instigar o desejo daquela pessoa de ter aquele item, sem virar pra ele e falar, olha, agora a gente tá vendendo essa capinha pra celular com a foto do seu cachorro personalizada. Eu não vou precisar fazer isso, eu vou simplesmente fazer um post aqui pra vocês. Eita, com todas as dicas, eu vou estar aqui falando um vídeo, eu vou pegar aqui, levantei a capa e aí tem a foto do meu cachorro vestido de seleção brasileira. Entendeu? E aí vocês vão virar pra mim, inconscientemente, nos comentários do vídeo, falar, Natália, onde você mandou fazer essa capa? Aí eu vou falar, amiga, a gente vende. Então isso é um ciclo e ele se repete a cada intenção. Então cada intenção que você tem, necessariamente, para você atingir o seu objetivo, você tem que concluir o ciclo prévio, momentâneo, posterior, tá? E por último, e não menos importante, a frase que eu digo várias vezes, que é: quer postar sobre assuntos aleatórios que não tem correlação alguma, tá? Com o seu nicho, faz uma rede social pessoal, mas não estraga o algoritmo do seu trabalho. Então, eu no YouTube da minha loja, eu tava pesquisando outro dia sobre, sei lá, viagem para Orlando. Não faça pelo da sua loja, faça pelo seu pessoal, porque se você fizer pelo da sua loja, todo o algoritmo do seu YouTube vai entender que você tá voltada para isso. Não. Quer pesquisar sobre uma coisa no seu Instagram que não tem nada a ver com o seu nicho. Eu não deixo ninguém pesquisar na aba procurar do Inovative Pet sobre qualquer outra coisa que não seja ligada a pet. E eu sei, tá? Porque a aba procurar, ela muda assim, ó. Então, se alguém pesquisar qualquer outra coisa que não seja pet, eu vou saber que eu vou abrir e vai tá lá me mostrando outra coisa. É isso. Assim, eu acho que isso é o máximo de informação que eu consegui compilar numa mesma aula, que já ficou longa. Mas que eu achei muita coisa pra vocês refletirem. Então é isso.